Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos seguir resolvendo as questões da prova CESP do concurso do Instituto Rio Branco do ano de 2018. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a parte de História Mundial, especificamente as questões 55, 56 e 57 da prova de 2018. A questão 55 de História Mundial, ela vai começar com o seguinte texto: em contraste com sistemas econômicos tradicionais, o capitalismo institucionaliza uma organização da atividade econômica na qual os atores são forçados a se orientar na direção de um futuro aberto e imprevisível. Tal futuro representa duas coisas, dois pontos: promessas de possibilidades ilimitadas para os atores, bem como uma ameaça permanente aos seus status econômicos. James Burkett, Reimaginando a Dinâmica Capitalista em o Tempo Social, Revista de Sociologia da USP. Lido o texto e considera-se o seguinte enunciado. Vamos lá. Considerando o texto precedente como referência inicial, julgue ser certo ou errado os itens a seguir a respeito da economia ocidental do século XX. O século XX ele foi um período histórico de transformações muito profundas na economia mundial. E como marco inicial da história econômica do século XX, não tem como falar da crise do próprio sistema capitalista, cujo símbolo máximo foi a queda da Bolsa de Valores de 1929, quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que causou impactos na economia do mundo inteiro, certo? Crise provocada pela superprodução e pela impossibilidade de venda de produtos formado pela superprodução da década de 1920. A economia americana estava inchada, para falar bem a verdade, ela estava inchada. Então, o item 1 vai dizer o seguinte, mais uma vez, nós temos que dizer se está correto ou se está errado, se está certo ou se está errado o item. O item 1 vai dizer o seguinte, com o New Deal, as relações entre os sindicatos e o patronado dos Estados Unidos da América passaram a ser reguladas pelo National Labor Relations Board, agência criada por Franklin Delano Roosevelt. Essa alternativa ela está correta. Por quê? O New Deal ele está em linha com isso, né? O New Deal é algo muito complexo, é uma política econômica que tem uma amplitude muito grande, certo? Ela foi criada pelo Franklin Delano Roosevelt para que o Estado corrigisse os efeitos da economia, implantasse ou colocasse dinheiro na economia, certo? Então, a partir dali, o Estado se tornou muito mais regulador do que propriamente o Estado da década de 1920. Lembre-se que a economia americana, nas primeiras 2 décadas do século XX, ela era uma economia voltada marcadamente para os parâmetros liberais, certo? Laissez-faire, laissez-passer do Adam Smith. Ou seja, era uma economia liberal em que o Estado ele não se metia em economia. Entretanto, após a crise de 1929, não houve outra alternativa senão o Estado ele jogar dinheiro na economia, sobretudo no tocante a obras públicas. E nesse bojo em que você pode observar de recuperação econômica, de políticas para a recuperação econômica, obviamente que a Segunda Guerra Mundial ajudou, mas isso também é um outro assunto, porque ele veio depois, né, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, o New Deal já estava em andamento, desde 1933, basicamente, né, quando o Roosevelt assume o poder. Então, ele implanta essa política chamada como New Deal, né, que é novo direcionamento, nova forma de lidar com a economia. E uma delas era você regular as relações trabalhistas, certo? Isso aconteceu também no Brasil,
desse momento histórico, um pouco depois, obviamente, com a criação das leis trabalhistas durante o Estado Novo, isso já na década de 1940, não é o que a questão está pedindo, mas essa questão ela está correta, ocorreu sim as relações, ou seja, as relações entre sindicatos e patronatos passaram a ser reguladas por esse National Labor Relations Board, agência criada por Franklin Delano Roosevelt, e, portanto, o item 1 está correto. Vamos ao item 2. A Convenção de Bretton Woods, que pretendeu evitar nova crise pós-guerra, como a ocorrida nos anos 30 do século XX, teve como principal proponente John Maynard Keynes, célebre por suas contribuições na solução da crise norte-americana. Tomem cuidado, esse item ele está errado, eu vou explicar por quê. É óbvio que quando se fala em Keynes, você já imagina as políticas econômicas de recuperação, né, do pós-1929, e de fato, o John Maynard Keynes, não ele em si, mas o pensamento dele, a forma dele enxergar a economia, lembre-se que a economia é uma política pública, certo? A política econômica ela, de um Estado, ela é uma política pública, pensada nos moldes do John Maynard Keynes. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, os preceitos liberais eles voltam para a economia, mas não é aquele liberalismo do antes de 1929, é um liberalismo renovado, certo? Em que entendia-se o papel do Estado na economia, mas com ampla liberdade econômica. E uma desse resultado dessas convenções de Bretton Woods era que os policymakers e os makers decisions daquele momento histórico queriam encontrar um mecanismo para evitar a crise de superprodução que aconteceu em 1929. Por quê? Porque a debacle de 1929 causou impactos muito grandes na economia mundial e o empobrecimento de uma parcela muito grande da população, inclusive em países industrializados. Então eles falaram, nós vamos criar instituições no âmbito internacional, instituições supranacionais que possam regular a economia ou influenciar no bom andamento da economia. E duas instituições que foram criadas a partir da Convenção de Bretton Woods são muito conhecidas hoje. Uma delas é o FMI, Fundo Monetário Internacional, e a outra é o Banco Mundial, certo? Mas você dizer que o principal proponente da Convenção de Bretton Woods e do que foi ali foi John Maynard Keynes está errado, porque as políticas keynesianas elas remontam sua origem prática de antes da Convenção de Bretton Woods, certo? É óbvio que você pode falar que tinha um componente keynesiano ali, isso você pode dizer, mas dizer que o principal proponente foi John Maynard Keynes está errado. Tanto é que o Keynes defendia um certo endividamento do Estado, certo, moderado, obviamente não aquele totalmente desregulado, em que o Estado deveria jogar dinheiro da economia por meio de obras públicas, isso eu estou resumindo a grosso modo, certo? Entretanto, a Convenção de Bretton Woods ela foi criada justamente para evitar o endividamento dos países, certo? Tanto é que o Fundo Monetário Internacional emprestou a rodo para países do terceiro mundo, como nós, por exemplo, países subdesenvolvidos, para que nós equilibrássemos as nossas contas públicas, certo? Portanto, a alternativa 2, o item 2, ele está errado. Vamos agora ao item 3. O item 3 vai dizer o seguinte: a articulação entre ciência e indústria foi uma das marcas dos anos dourados do capitalismo, no pós-Segunda Guerra, quando os investimentos em pesquisa tornaram-se parte significativa dos custos de produção e aumentaram o distanciamento entre países ricos e países pobres. Essa alternativa está correta, realmente. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma forte articulação entre ciência e indústria, ou seja, pesquisa, material humano qualificado, ou seja, capacitação humana qualificada, se tornou um diferencial na indústria do pós-Segunda Guerra Mundial. E qual foi a consequência disso? A disparidade entre os países ricos e pobres se tornou ainda maior, porque uma disparidade que antes disso era basicamente uma disparidade econômica se tornou também uma disparidade tecnológica, certo? Isso também proporcionou uma fuga de cérebros também, os poucos cérebros que você pode dizer, as mentes mais brilhantes de países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento,
países pobres, entre aspas, passaram a migrar para os grandes centros industriais do mundo. Por exemplo, você observa a fuga de cérebros indianos, de cérebros chineses rumo aos Estados Unidos, por exemplo, maiormente indianos, mas também você tinha cabeças pensantes e tecnológicas aqui na América Latina que passavam, por exemplo, a fazer doutorado nos Estados Unidos, a estudar cada vez mais nos Estados Unidos. O que era isso? Era uma articulação entre ciência e indústria, certo? Que foi uma das marcas desses anos dourados do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial, que vai terminar ali na década de 1970, quando ocorre a crise do petróleo, certo? Portanto, a alternativa 3, ela está correta. Vamos à alternativa 4. A adoção de políticas neoliberais por países como a Grã-Bretanha na década de 1970 do século passado foi um dos desdobramentos da crise do Fordismo. Paralelamente à diminuição do Estado, os trabalhadores viram sua capacidade de negociação reduzida devido à flexibilização do trabalho. Essa alternativa ela está correta. Se você for observar a política econômica da Grã-Bretanha no final da década de 1970 até o final da década de 1990, você vê uma forte adoção de políticas neoliberais, certo? Isso daí impactou a chamada crise do Fordismo, certo? Por quê? Porque você tinha a divisão do trabalho, certo? Com menos direitos. Então, o que o indivíduo fazia com menos direitos? Ele trabalhava menos, certo? Você passa a criar uma massa menos interessada no trabalho. Se não tem recompensa, não tem trabalho. Então, além disso, a diminuição do Estado fez com que muitos trabalhadores eles não conseguissem meios de se qualificar, certo? E eles viram a sua capacidade de negociação reduzida devido à flexibilização do trabalho e da produção. Se você for observar na história inglesa recente, você observa que as políticas neoliberais impactaram bastante na situação dos trabalhadores ingleses. Por outro lado, também a Inglaterra passou a receber muito imigrante, né, de países em que ela colonizou, na África e na Ásia, certo? Então, o que isso aconteceu? Aconteceu uma desvalorização do trabalho, certo? Do preço do trabalho, do preço pago pelo trabalho. Isso daí ocorreu o quê? Qual foi a consequência disso? O empobrecimento do trabalhador inglês, certo? E ele viu o empobrecimento dele por conta de uma política econômica, certo? O trabalhador inglês se viu empobrecido por conta de uma política econômica que o empobrecia, e por outro lado, essa mesma política econômica fazia com que o trabalhador inglês ele tinha sua capacidade de negociação reduzida, porque o trabalho estava flexibilizado e a produção estava também flexibilizada, portanto, a alternativa 4 ela está correta. E a questão 55 ela ficou assim: 1 está correto, 2 está errado, 3 está correto e 4 está correto. Antes de fechar a questão, gostaria de sugerir um livro, né, que ajuda muito a entender esse momento histórico, que é o livro do Hunt, História do Pensamento Econômico. Certo? Vamos agora à questão 56. A questão 56 vai falar sobre o dito constitucionalismo ibérico. Questão 56. Acerca do constitucionalismo ibérico na primeira metade do século XIX, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. O vazio de poder criado pela invasão francesa, pelas abdicações reais e, por fim, pela prisão de Fernando VII, deu espaço para debates acerca da soberania e da representação política na Espanha. Uma vez que a tradicional relação pessoal entre súdito e rei foi quebrada, nesse contexto foi elaborada a Constituição Gaditana de 1812, que pretendia desmantelar os fundamentos do absolutismo. Essa alternativa ela está correta, mas vamos contextualizar ela primeiro. Primeiramente, Constituição Gaditana e Constituição de Cádiz constituem a mesma coisa. Elas foram instituídas em 1812 como uma resposta, certo, ao vazio de poder que ocorria na Espanha. O que aconteceu? Fernando VII e Carlos IV e Fernando VII, pai e filho, foram presos pelas tropas de Napoleão.
Então, isso daí ocorreu que um vazio de poder na metrópole espanhola, com consequências para as colônias hispano-americanas. Mas a questão não está falando dessa questão, dessas consequências às colônias hispano-americanas. O que ela está dizendo? Ok, deu espaço para debates acerca da soberania e da representação política da Espanha, ou seja, aqueles debates e aqueles grupos políticos que queriam impor uma constituição, certo? Diminuir o poder do rei e posteriormente terminar com o absolutismo, vira uma oportunidade no vazio de poder provocado pela prisão do rei por parte de Napoleão para pôr isso em marcha, certo? Para pôr isso em andamento. Ou seja, isso não significa que as cortes de Cádiz queriam o invasor francês dominando a Espanha e suas posses na América. Pelo contrário, eles queriam reformar o Estado espanhol e usaram desse momento histórico como uma alternativa para impor uma Constituição, certo? Para impor uma Constituição, uma regra muito mais isonômica para o reino do que o absolutismo. Porque o absolutismo ele é uma forma de governo que ele prescinde de uma Constituição. Ele não precisa propriamente de uma Constituição porque o rei ele é absoluto, certo? E toda aquela divisão entre os três poderes pensada por Montesquieu, num regime absoluto, ela é meio difusa. Ela pode até existir, mas ela é meio difusa. Então, nesse contexto, foi elaborada a Constituição Gaditana, ou Constituição de Cádiz, de 1812, que pretendia desmantelar os fundamentos do absolutismo. Pretendia, certo? Mas não conseguiu, como nós vamos ver a seguir. O que está acontecendo, que essa questão muitas vezes pode levar o candidato ao erro, é que Constituição Gaditana foi substituída, a Constituição de Cádiz foi substituída por Constituição Gaditana, certo? Mas quando você vê uma Constituição de 1812, já dá mais ou menos para supor que a Constituição Gaditana é a Constituição de Cádiz, certo? Portanto, a alternativa 1, ela está correta. Vamos lá, alternativa 2 agora. A Constituição de Cádiz esteve em vigor por 2 décadas, sendo revogada apenas com a vitória do movimento restaurador iniciado na Galícia, que restabeleceu o absolutismo espanhol. Essa alternativa ela está errada e eu vou explicar por quê. A Constituição de Cádiz realmente ela esteve em vigor, mas não foi por 2 décadas, foi praticamente por 2 anos. O que aconteceu na sua inteireza, né, se você for ver? O que aconteceu? Com a derrota de Napoleão em 1813 em Leipzig, na chamada Batalha das Nações, em que ele é preso na ilha de Córcega, o Fernando VII ele volta ao poder. Qual é a primeira atitude de Fernando VII ao retornar ao poder? Isso foi em 1814. Ele revoga a Constituição de Cádiz de 1812. É óbvio, se a Constituição de Cádiz ela punha limites ao poder do rei, ele não iria apoiar uma Constituição que lhe impunha limites ao seu poder. Óbvio, ele poderia apoiar uma Constituição que lhe dava mais poder. Essa que é a questão, certo? Então, essa questão ela só foi resolvida basicamente em 1837, quando uma Constituição liberal ela foi promulgada já no reino da Isabel, num outro contexto histórico, certo? A Espanha viveu uma questão de guerra civil. Então, o que aconteceu? A Constituição de Cádiz ela foi revogada já em 1814, certo? Alguns elementos dessa Constituição de Cádiz foram temporariamente aceitos por Fernando VII como uma forma de se manter no poder, ou seja, ele não quis revogar na sua inteireza assim logo, ele fez algumas concessões porque ele estava, de certa forma, enfraquecido politicamente, ele havia sido deposto pelo Napoleão, humilhado pelo Napoleão, certo? E o seu poder absoluto estava sendo questionado por setores da própria sociedade espanhola, que estavam querendo impor instituições liberais inspirados na Inglaterra, por exemplo, na Revolução de 1688, tinha uma certa forma ali da Revolução Gloriosa de 1688 na própria Inglaterra, certo? Então ele agiu contra isso daí. Em 1820 ele acaba sofrendo mais rebeliões para tentar restaurar a Constituição de Cádiz, certo? Ele acaba vendo algum desses elementos, o seu reinado acaba quando ele morre e se tornou uma questão mal resolvida, certo? Por quê? Porque os constitucionalistas espanhóis tentaram impor a Constituição aos sucessivos reis.
Somente em 1837, quando uma Constituição Liberal foi finalmente promulgada após a Guerra Civil, no reinado da Rainha Isabel. Você pode dizer que foi basicamente nesse ano em que o absolutismo espanhol ele acaba terminando. Terminando entre aspas, porque obviamente o rei ele não deixou de influenciar, certo? E ele não se tornou de imediato uma figura 100% decorativa, certo? Ele continuou uma figura simbólica muito forte, o seu poder não foi assim reduzido de maneira imediata, certo? Mas essa questão ela só foi plenamente resolvida em 1837, quando ocorre a promulgação da primeira Constituição liberal da história espanhola. Isso daí está num livro, queria até indicar quem tiver interesse, História Concisa da Espanha, publicada pela editora Édipro, é do William Philip e da Carla Philip. E essa parte, ela explica, né, essa parte da questão da queda de braço entre Fernando VII e os liberais constituintes, ela está nas páginas 223 e 228 dessa edição que eu li, certo? Só que quando você fala em Constituição liberal, pessoal, não estamos falando da Constituição liberal no sentido econômico puramente, ou liberal no sentido de hoje. Liberal no sentido que ela era contra o absolutismo, mas não contra a monarquia. Então tome muito cuidado ao atrelar o liberalismo espanhol desse período histórico com o republicanismo. Tomem muito cuidado com isso daí, não vão cometer esse equívoco, pelo amor de Deus. Mas o que interessa para a nossa explicação é que a alternativa 2, esse item 2, ele está errado. Vamos ao item 3. Apresentado por seus participantes como um movimento restaurador, o vintismo tinha o objetivo de restabelecer a tradição política portuguesa por meio da elaboração de um novo pacto político a ser materializado em uma Constituição. Veja bem, só voltando aqui um pouco, que ele está falando do constitucionalismo ibérico. Então, ele não está especificando se é o espanhol ou se é o português, ou seja, entende-se que a questão vai tratar tanto do espanhol quanto do português, porque elas se entrelaçaram durante um período, sobretudo na década de 1820. Por que eu estou falando isso? O que é o vintismo português? São termos lá de Portugal, às vezes pode nos levar à confusão. O vintismo ele é um termo genérico, certo? A questão não fala, mas ele é um termo genérico para definir a condição política de Portugal entre 1820 e 1823, certo? Foi um período histórico em que predominou-se o radicalismo liberal e foi influenciado pela Constituição Espanhola de Cádiz. Então, o que os ditos liberais portugueses, aqueles que queriam instaurar um regime constitucional em Portugal e submeter Dom João VI a uma Constituição, o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte, certo? Você tinha que fazer como a Espanha tinha feito em Cádiz em 1820, elaborar uma Constituição e impor essa Constituição ao monarca, fazendo-lhe remover os princípios absolutistas. O que fez na época Fernando VII, no caso da Espanha, e Dom João VI, no caso de Portugal, resistiram a essa empreitada, a essa política, certo? Então, para a monarquia absolutista, o vintismo era visto como algo negativo. Obviamente, o movimento vintista era um inimigo, certo? Você vai colocar uma Constituição que lhe vai impor limites. Isso daí não faz sentido na cabeça de um monarca absolutista, certo? Portanto, essa questão ela está correta, certo? Ele foi apresentado por seus participantes como movimento restaurador. O vintismo tinha o objetivo de restabelecer a tradição política portuguesa por meio da elaboração de um novo pacto político. Ou seja, eles falavam, não era um movimento progressista. Tomem cuidado com isso daí, certo? Ele era um movimento que ele tinha um caráter conservador porque ele apelava à tradição política portuguesa. E ele dizia, com base na nossa tradição política, nós vamos fazer um novo pacto político com o rei. Qual era esse novo pacto político com o rei? A substituição do absolutismo por uma Constituição em que todo mundo se submeteria a essa Constituição, certo? Inclusive o rei. É óbvio que ele não aceitou isso daí de bom grado. Certo, o item 3, a questão
da questão 53, o item 3 ele está correto. Vamos ao item 4, que vai falar sobre a sucessão do trono português após a morte de Dom João VI. Em Portugal, Dom Miguel contava com a simpatia da Santa Aliança e, sob tutela desta, revogou a Constituição de 1822, jurada por seu pai, Dom João VI. Esse país contaria com nova Constituição apenas em 1834, ao final da Guerra Civil, vencida por Dom João IV. Essa alternativa ela está errada, tome muito cuidado. O Dom Miguel ele podia até contar com a simpatia da Santa Aliança, mas ele não agia sob tutela da Santa Aliança. Certo? Então, ele revoga realmente essa Constituição. Havia um acordo ali entre os Bragança, em que, para evitar a Guerra Civil, Dom Pedro I, aquele que reinou no Brasil, ele entrega sua filha Maria da Glória para ser prometida ao seu irmão, ou seja, ele faz uma espécie de casamento para Dom Miguel entre o seu irmão e a sua filha. Isso acontecia muito naquela época, gente, porque o trono era uma aliança política e o casamento era uma forma de você ajeitar as coisas entre as facções políticas, e as mulheres eram instrumentos dessas alianças políticas. Ele promete a Maria da Glória ao seu irmão, Dom Miguel. Em troca, Dom Miguel se submeteria a Maria da Glória e ela seria a futura rainha mais tutelada. O que fez Dom Miguel quando ele chega a Portugal? Ele demonstra que não vai se submeter à sobrinha e passa a impor um ritmo próprio de requisição do trono com apoio de setores da sociedade portuguesa, os chamados miguelistas. Quando ele perde a batalha para Dom Pedro I, o Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, deixando seu filho, então, com 5 anos, vai a Portugal para lutar contra Dom Miguel. Ele vence a batalha contra o seu irmão, certo? O seu irmão passa a ser banido de Portugal, certo? Na batalha, acho que de Évora, se não me engano. Ele reina até 1832, quando em Évora ele perde o poder para Dom Pedro I. Dom Pedro I é aclamado, entronizado no reino de Portugal como Dom Pedro IV de Portugal, certo? E ele reina até sua morte ali alguns anos depois. E aí o Dom Miguel ele é banido e toda a linhagem miguelina ela foi banida, certo, do trono português. Toda a linhagem miguelina do Dom Miguel passou a ser banida e não puderam reivindicar direitos ao trono português. Essa linhagem miguelina dos Bragança, ela acabou sendo banida pela perfídia que seu irmão considerou uma traição. Certo? Portanto, a questão ela está errada, ela está incorreta, a alternativa 4. Portanto, na questão 56, a alternativa 1, o item 1 está correto, o item 2 está errado, o item 3 está correto e o item 4 está errado. Certo? Vamos agora à questão 57. Sem mais delongas, vamos à questão 57. Questão 57 vai dizer o seguinte: até 1880, em cerca de 80% do seu território, a África era governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagem, impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza variados. No entanto, nos 30 anos seguintes, assistiu-se a uma transmutação extraordinária, para não dizer radical, desta situação. Ou seja, teve um acontecimento político ali que mudou essa configuração de governo de maneira radical. Em 1814, seguindo o texto, com exceção da Etiópia e da Libéria, a África inteira estava submetida à dominação de potências europeias e dividida em colônias de dimensões diversas, mas, de modo geral, muito mais extensas do que as formações políticas pré-existentes e muitas vezes com pouco ou nenhuma relação entre elas. Texto do Albert du Bois, A África diante de seu desafio. Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue ser certo ou errado os itens que se seguem. Item 1.
O imperialismo estabeleceu um novo paradigma de exploração colonial no continente africano, pautado a partir de então pela noção de ocupação efetiva e formalizado pela Conferência de Berlim de 1885. Essa alternativa ela está correta. Só que primeiro você tem que conceitualizar o que significava o imperialismo nessa época. O imperialismo nessa época ele não tinha o mesmo significado do imperialismo para o Lenin já no século XX. Então, nesse período histórico, o imperialismo ele era uma forma de você colonizar. Ele não era uma estratégia de colonização. Inclusive, muitos ingleses, cidadãos comuns ou pessoas que gostavam de explorar novas terras, se diziam imperialistas, ou seja, eles eram expansionistas. O imperialismo, como aquela ideia de uma fase superior do capitalismo, conforme o Lenin coloca, é uma criação do Lenin. Nesse período histórico não tinha esse significado. Então o candidato precisa saber das diferenças de conceitos entre o conceito de imperialismo do século XIX, da segunda metade do século XIX, e o conceito de imperialismo da segunda metade do século XX, mais basicamente do pós-revolução russa, do pós-segunda guerra mundial, primeira guerra mundial e do pós-revolução russa, quando Lenin dá um outro significado ao conceito de imperialismo. Essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque foi a Conferência de Berlim que se criou um período, ou um termo que os historiadores falaram de partilha da África. Então, a partir dali, a África foi partilhada entre as potências europeias, certo? E aí, quem ficou com a maior parte? Os dois países mais poderosos naquele momento histórico, que era a Inglaterra e a França, tanto é que a maioria das possessões coloniais na África ficaram sob os auspícios dos governos inglês e francês. Se você for ver a própria divisão da África, a própria divisão da África em estados nacionais, ela não obedece à divisão que os africanos queriam no tocante às suas respectivas estruturas sociais. Ela é uma divisão feita ou criada pelo colonizador europeu, certo? Portanto, o item 1, a alternativa está correta. Pode marcar o C de certo. Vamos ao item 2. O item 2 vai dizer o seguinte: as conferências de Bandung e de Belgrado foram marcos no movimento dos países não aliados e na formulação do conceito de terceiro mundo. As principais preocupações desse bloco de países incluíam a economia, a comunicação e o combate ao racismo e ao neocolonialismo. A despeito de esse bloco apresentar uma alternativa ao mundo bipolarizado, a participação de Cuba levou-os a aproximar-se do campo socialista já na Conferência de Belgrado. Essa alternativa ela está errada e eu vou dizer por quê. Realmente, as conferências de Bandung e de Belgrado foram marcos, sim, na criação do movimento dos países não alinhados e na formulação do conceito de terceiro mundo ou terceiro mundismo. Muita gente chamou os países não alinhados de um bloco terceiro mundista, certo? Mas ele não era 100% terceiro mundista, porque ele também agregava países do bloco soviético. Um deles foi Cuba, por exemplo. Cuba participou da primeira conferência dos países não alinhados. E as principais preocupações desse bloco também incluíam questão da economia, da comunicação, do combate ao racismo e do neocolonialismo. O movimento dos países não alinhados tinha um discurso terceiro-mundista, de certa forma, marcante, certo? Tinha uma preocupação econômica, mas também de obter vantagens desse jogo de balança de poder entre capitalismo e socialismo, certo? Tinha na questão do combate ao racismo e ao neocolonialismo, mas ele era um bloco que pregava a abstenção de temas sensíveis. Então, aonde que está o erro na alternativa? Quando ela coloca, certo, a despeito desse bloco apresentar uma alternativa ao mundo bipolarizado, a participação de Cuba levou a aproximar-se do campo socialista já na Conferência de Belgrado. Não houve uma aproximação do campo socialista, porque ali você tinha também países que gravitavam na órbita norte-americana e tinham uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. Veja o exemplo do Egito do general Nasser.
certo? Como que você vai encontrar parâmetros entre o Egito do general Nasser e Cuba do ditador Fidel Castro, certo? Então você tinha participação de Cuba, Cuba de certa forma, por mais que fazia parte do bloco soviético naquele momento histórico, participou do movimento dos países não aliados, tinha, de certa forma, o Castro tinha uma visão terceiro-mundista para alguns críticos, certo? Para outros não, para outros ele não tinha defeitos, né? Mas não pode atrelar o movimento dos países não aliados à característica do próprio terceiro mundo, ou seja, ou melhor dizendo, né? Você não pode dizer que houve uma aproximação do campo socialista e uma opção do movimento dos países não alinhados pelo bloco socialista, porque eles buscavam muito mais a neutralidade e se abster de temas que eram sensíveis para a época, certo? Portanto, a alternativa 2 está errada. Ele pregava a neutralidade acima de tudo. A questão não coloca que as principais preocupações eram essas realmente, mas também era a neutralidade. Por isso que essa alternativa ela está errada. Vamos ao item 3. Na Índia, propostas de modernização e desenvolvimento econômico sustentaram a mobilização popular alcançada por Mohandas Gandhi contra a dominação britânica. O movimento nacionalista, com discurso tradicionalista iniciado por Bal Gandhar Tilak, passou a ser minimizado em decorrência das divisões religiosas indianas que opunham muçulmanos e hindus. Essa alternativa está errada, eu vou dizer aonde que está o erro. O erro está aqui nessa questão. Havia divisão religiosa muito grande entre os hindus e os muçulmanos, tanto é que o Paquistão e a Índia passam, eles se dividem nesse processo, certo? Antes, né? Eles se dividem. E muito da divisão da Índia com o Paquistão se deu por questões religiosas, mas quando era a luta contra a dominação britânica, certo? Havia uma certa unidade. Por quê? Porque eles adotaram a lógica de que tinha um inimigo maior, que era o colonizador britânico. Então, quando o assunto era o colonizador britânico, de certa forma, essas divisões religiosas elas ficavam em segundo plano. Não quer dizer que elas desapareciam. E o colonizador britânico, durante um tempo, ele usou essas divisões religiosas para dominar. Certo? O que faz os colonizadores ou os povos que dominam o outro? Eles se aproveitam de divisões existentes dentro das respectivas sociedades, fomentam essas divisões como uma forma de incentivá-los, certo? Portanto, não ocorreu a minimizar, ou seja, passou a minimizar em decorrência das divisões religiosas indianas, não minimizou a luta contra a dominação britânica, não foi nesse momento histórico minimizada por conta das divisões indianas que opunham muçulmanos e hindus, certo? Portanto, a alternativa na questão 57, a alternativa 3, ela está errada. Vamos à alternativa 4. O longo processo de descolonização da África e da Ásia foi fortemente influenciado pelo princípio de autodeterminação dos povos, contido na Carta de Criação da Organização das Nações Unidas. Em observância à determinação dessa instituição, seus países membros efetivaram planos de desenvolvimento de autonomia de suas colônias, o que fez da guerra uma exceção na conquista da independência dos povos colonizados. Essa alternativa está errada e eu vou dizer aonde que começa o erro. Até aqui, essa alternativa ela está correta. Realmente, o longo processo de descolonização da África e da Ásia foi influenciado pelo princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, eles sensibilizaram a comunidade internacional que era contra o colonialismo, que já vinha se opondo ao colonialismo fortemente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Eles apelavam à autodeterminação dos povos, ao direito que os povos tinham de se governar a si mesmo, né, de governar a si mesmo. Isso foi colocado na Carta de Criação das Nações Unidas, basta você ler qualquer documento relativo à ONU, sobretudo a Carta de Criação, certo? Em observância à determinação dessa instituição, realmente os países membros efetivaram planos
de desenvolvimento e autonomia de suas colônias, mas isso não fez com que a guerra fosse uma exceção. Tanto é que o processo de descolonização da África e da Ásia foi seguido por guerras contra o colonizador, posteriormente guerras civis ainda mais sangrentas do que a guerra contra o colonizador. Em alguns casos, o colonizador explorou o potencial da guerra civil para perdurar a situação de colônia ou a sua influência em determinadas colônias. Por isso que a África, ela passou, sobretudo a dita África Negra, esse termo os estudiosos não gostam, mas estou usando para que vocês se localizem de quais países eu estou falando. Ela entrou numa espiral de guerra civil após muito grande após o processo de descolonização. E havia também um cunho do racismo que queria imputar aos africanos, aos negros, como a incapacidade de se governar, sendo que a guerra civil se deu por outros parâmetros e não por parâmetros raciais, mas havia essa questão do racismo. Portanto, a alternativa 4 ela está errada. A guerra não foi uma exceção, ela foi uma regra na conquista da independência dos povos colonizados. Portanto, na questão 57, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 também está errada. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Quem ainda não se inscreveu no canal, assim eu faço. Até mais.